Graça e paz, amados. Mais uma vez nós estamos reunidos para dar continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Coríntios. Estamos estudando hoje 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler do verso 11 ao verso de número 21. E nossa oração é que o Senhor possa estar usando a palavra dele para falar ao teu coração. Amém? Vamos fazer a leitura bíblica do texto. Vocês me obrigam a agir como insensato. Vocês é que deveriam me elogiar, pois embora eu nada seja, não sou inferior a esses superapóstolos. Quando estive com vocês, certamente dei provas de que sou apóstolo, pois com grande paciência realizei sinais, maravilhas e milagres entre vocês. A única coisa que não fiz, e faço nas outras igrejas, foi me tornar um peso para vocês. Perdoe-me por essa injustiça. Agora irei visitá-los pela terceira vez e não serei um peso para vocês. Não quero seus bens, quero vocês. Afinal, os filhos não ajuntam riqueza para os pais, ao contrário, são os pais que ajuntam riqueza para os filhos. Por vocês de boa vontade me desgastarei e gastarei tudo que tenho, embora pareça que, quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Talvez reconheçam que não fui um peso para vocês, mas pense que, mesmo assim, fui astuto e usei de artimanhas para tirar proveito de vocês. Mas como? Alguns dos homens que lhes enviei se aproveitou de vocês? Quando insisti com Tito para que fosse visitá-los e enviei com ele outro irmão, por acaso Tito os explorou? Não temos nós o mesmo espírito e andamos nos passos um do outro, agindo do mesmo modo? Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como este, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, pois foram comprados por alto preço, portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Talvez vocês pensem que estamos apresentando desculpas. Não é verdade. Dizemos tais coisas como servos de Cristo, tendo Deus como testemunho. Tudo o que fizemos, amados, é para fortalecê-los. Pois temo que, ao visitá-los, não goste daquilo que encontrarei, e vocês não gostem da minha reação. Temo que encontre brigas, invejas, ira, egoísmo, calúnia, intrigas, arrogância e desordem. Assim, temo que, ao visitá-los outra vez, Deus me humilhe diante de vocês, e eu venha a me entristecer, porque muitos de vocês não abandonaram os pecados que cometiam no passado, e não se arrependeram de suas impurezas, sua imoralidade sexual e seu anseio por prazeres sensuais. Amém? Texto bastante profundo. Na verdade, tem dois temas nesse pequeno texto aqui. Quem está acompanhando o estudo, tem visto as lutas que Paulo enfrentou com os judaizantes. Talvez uma das cartas onde Paulo mais revela a sua personalidade, suas lutas, suas aflições, suas angústias, seja as cartas, primeira e segunda carta de Coríntios. Se você não teve a oportunidade de acompanhar o estudo, eu quero desafiá-lo a estudar essas cartas, porque ali mostra as angústias, as aflições que o apóstolo Paulo enfrentou por amor ao Evangelho, né? E Paulo foi duramente criticado, foi duramente acusado, foi injustamente acusado, né? Foi questionado sobre sua autoridade apostólica, e algumas pessoas se deixaram levar por esses sofismas, né? Sofismas são argumentos falsos, mentirosos, enganadores,
E o apóstolo Paulo foi vítima, né, de blasfêmia. Blasfemaram, insultaram o ministério do apóstolo Paulo. E Paulo aqui faz essas últimas palavras dele, ele mostra as suas credenciais, embora ele fala que isso é uma certa insensatez. Insensatez por quê? Porque no reino de Deus, e é interessante, nós que estamos estudando a carta, nós estamos vendo isso, né? Paulo deixa isso muito claro, no reino de Deus não tem lugar para vaidade, não tem lugar para a gente querer se sentir mais, ninguém é mais que ninguém, entendeu? No reino de Deus, nós somos todos servos, nós temos ministérios diferentes, dons diferentes, características diferentes, mas nós não somos melhores. Cada um tem suas fraquezas, suas dificuldades e suas virtudes e qualidades também. E o que nós devemos fazer é colocar aquilo que Deus nos deu a serviço do reino dele. Sem comparações, sem competições, né? Mas todos unidos num só propósito, nos santificarmos, né? O grande desafio nosso, como igreja, é uma vida santa. Sabemos o quão difícil isto é, porque ainda habitamos num corpo que nos inclina para o mal, um corpo que está sujeito ao pecado, como o próprio apóstolo fala, né? Mas a despeito dessas fraquezas e dessas lutas, nós não podemos nos conformar com elas, né? Nós temos que estar diariamente, constantemente, lutando com os nossos próprios problemas e lutando com os problemas dos nossos irmãos, não no sentido de acusá-los, ou de julgá-los, ou de excluí-los, mas de acolhê-los, de exortá-los na palavra de Deus com amor, para que eles possam abandonar a vida de pecado. E aqui, como a gente tem feito, vamos olhar versículo por versículo e tentar tirar algumas lições para nós. Então, o versículo 11, ele começa fazendo essa afirmação: vocês me obrigam a agir como insensato. Paulo se sente, fala, é ridículo, mas eu vou ter que fazer. Eu estou tendo que falar coisas que não é relevante. Como ele disse nos versículos anteriores, né? Ele fala no versículo 6 do capítulo 12, né? Se quisesse me orgulhar, não seria insensato em fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas ele diz assim: mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Eu acho que isso, qual é a credencial do crente? É o seu testemunho, é o seu exemplo de vida, né? E não as suas experiências espirituais, né? E não suas supostas revelações e milagres. E Paulo fala aqui exatamente isso, né? Vocês é que deveriam me elogiar, né? Pois embora eu nada seja, não sou inferior a estes superapóstolos. Os superapóstolos aqui, vamos entender, não tem nada a ver com os 12 apóstolos. Tem a ver com judaizantes que se auto-intitulavam apóstolos por serem judeus e saíram, então, anunciando esse evangelho judaizante, né? Esse evangelho baseado na tradição judaica e não o evangelho da graça pregado por apóstolo Paulo. E esses caras, eles exploravam, né? Eles tiravam dinheiro, eles enganavam. E Paulo aqui, ele é irônico, aqui para mim tem uma ironia. Quando ele fala aqui, ó: quando estive com vocês, certamente dei provas de que sou apóstolo, pois com grande paciência realizei sinais, maravilhas e milagres entre vocês. Aí, ó a ironia de Paulo, no versículo 13. A única coisa que não fiz, e que faço em outras igrejas, foi me tornar um peso para vocês. Perdoem-me por essa injustiça. Parece que vocês estão me acusando por eu não ter explorado vocês, por eu não ter exigido nada de vocês. Parece que eu estou sendo acusado por ter sido humilde, por ter sido servo. Que ironia, né, irmãos? Parece que vocês gostariam que eu explorasse vocês, enganasse vocês. Eu estou sendo julgado por ter sido honesto, por ter sido verdadeiro,
E ele fala algo aqui muito importante, né? E ele fala assim, ó, no verso 14, agora irei visitá-los pela terceira vez. E ele fala, e eu não serei um peso para vocês. Eu não vou entrar nesse jogo de que os judaizantes entraram, tá? Olha o que ele diz aqui, olha como isso é forte, como muitos pregadores do evangelho deveriam ouvir isso hoje. Não quero os seus bens. O que ele quer? Quero vocês. Né? Aqui, de novo, esse estudo aqui serve muito para pastores nos dias atuais. Entendeu? Pastor, servo do Senhor, ele não tem que estar servindo ou trabalhando na obra do Senhor por causa do dinheiro. Né? O dinheiro é sempre um sustento. Eu quero dar um testemunho aqui. Eu nunca estabeleci com as igrejas que eu pastoreei ao longo desses 35 anos um salário. Eu nunca disse, eu quero ganhar tanto. Os irmãos que voluntariamente falam, pastor, nós podemos ajudar o senhor com tanto. E não importa o valor que a igreja dá, eu nunca deixei de aceitar um ministério pastorear na igreja por questões financeiras. Né? Quando a igreja pode ajudar, a gente aceita. Quando a igreja não pode ajudar, a gente continua trabalhando. Eu falo isso com orgulho, porque, por isso que eu acho, isso é uma opinião pessoal minha, que o pastor tem que ter um trabalho secular, para tirar o seu sustento maior do seu trabalho secular. Né? E não viver exclusivamente. Isso é um ponto a ser questionado. Paulo fazia tendas para sustentar o seu ministério. Mas em algum momento ele teve que parar de fazer tenda e continuar servindo, e ele foi sustentado pela oferta. E ele fala, digno é o trabalhador do seu salário. É digno pagar o salário para o obreiro. Mas existem pastores que fazem disso a sua profissão, fazem disso o seu estilo de vida, e ficam exigindo salário. Eu, na minha opinião, eu acho que não deve ser por aí, tá? Aí, e aqui ele dá um exemplo muito forte, né? Afinal, os filhos não ajuntam riqueza para os pais. Ao contrário, são os pais que ajudam riquezas para os filhos. E Paulo fala aqui que o pastor é como um pai, né? Ele tem que cuidar das suas ovelhas. Paulo via os cristãos como seus filhos. Timóteo ele chama de filho na fé. O pastor ou líder, ele tem que estar muito mais disposto a dar do que receber. Ele tem que estar muito mais disposto a se gastar, e ele vai falar exatamente isso, né? A se doar, por vocês de boa vontade me desgastarei e me gastarei, né? E gastarei tudo o que tenho, embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Paulo está falando aqui, eu estou disposto a dar, e Paulo deu, né, irmãos? Paulo é um exemplo de homem que renunciou à sua própria vida, renunciou o seu status, renunciou a sua própria profissão. Ele renunciou à vida, ele falou, considerei tudo como perda para ganhar a Cristo. Então, Paulo era um verdadeiro servo. Eu, quando vejo o apóstolo Paulo, eu me constranjo. Paulo era um homem que estava disposto a se gastar e se desgastar. E aqui fica uma palavra para todos nós. Não precisa ser pastor, qualquer ministério que Deus te deu. Que essa seja a nossa oração. Há algum tempo atrás eu fiz uma mensagem em cima desse texto, o tema era os que se gastam e os que se enferrujam. Né? O crente que não se dedica, que não usa seu dom, que não se envolve no ministério, que não se dedica, que não coloca diante de Deus os talentos que Deus lhe deu, ele vai enferrujar. Né? Ou vai se gastar. Então, a pergunta que fica é, você está no grupo dos que estão se enferrujando, por que não usar? Prego enferrujado, prego parado enferruja, não é assim? Crente parado enferruja. A gente vive numa sociedade, numa religião hoje, de pessoas que são consumidoras do evangelho. Eles não se gastam, eles não têm tempo para o evangelho. Eles param para ouvir o evangelho para serem abençoados, eles querem bênção, mas não estão dispostos a se doarem. Mas o verdadeiro evangelho é aquele onde cada irmão
arregaça suas mangas e coloca seus dons a serviço. E, de novo, não há ministério mais importante ou menos importante. Todos os ministérios são importantes. Todos os serviços são essenciais. Mesmo aqueles que parecem tão simples e que nem aparecem, funcionam nos bastidores. Faz diferença quando a gente faz por amor a obra do Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala aqui, ó, talvez vocês reconheçam que não fui um peso para vocês, mas pense que, mesmo assim, fui astuto e usei de artimanha para tirar proveito de vocês. Mas como? Então, Paulo está falando aqui, eu estou sendo acusado de ter sido malicioso, embora eu não fui peso para vocês, eu estou sendo acusado de ter feito algumas coisas para meu próprio interesse. Mas o que eu fiz? Eu fui astuto, né? Eu usei de artimanha. Né? Como é que eu poderia ter feito isso? Até os homens que eu enviei, o Tito e um outro irmão meu, eles aproveitaram de vocês? Eles fizeram alguma coisa que fosse desonesta daquilo que estão sendo acusados? Né? Ele fala que Tito explorou vocês, alguém explorou vocês, dos homens que eu enviei, alguém explorou vocês? Não temos nós o mesmo espírito e andamos nos passos um do outro, agindo do mesmo modo? E aqui tem um outro princípio. Isso aqui é importante. Isso aqui serve para mim, para o pastor Paulo, para a liderança da igreja. Um trabalho, uma igreja, nós temos que ter o mesmo espírito e andarmos nos mesmos passos uns dos outros, agindo do mesmo modo. A palavra de Deus diz que uma casa dividida não subsiste. Né? Nós temos que manter a unidade. A unidade é força. Na divisão, Satanás atua. Mas na unidade, esses dias eu estava falando com a igreja, o quanto que nossa igreja está num momento de unidade, de tranquilidade, de bênção, cada irmão cooperando, servindo. Eu já passei por algumas igrejas com bastante dificuldades, e eu vejo que hoje, né, eu não conheço o passado da IPI da Viliara, mas pelo menos nesse tempo que a gente está aí, já vai para 5 anos, tem sido um tempo de bênção, tem sido um tempo de comunhão, tem sido um tempo onde a gente tem se ajudado mutuamente. E até mesmo nessa pandemia, nessa situação, a gente tem visto a união dos irmãos, a disposição dos irmãos, né? A gente está trabalhando juntos. E é isso que a gente tem que estar, de mãos juntas, de mãos dadas, como diz a carta de Atos, né? E eram todos um, tinham tudo em comum, e oravam uns pelos outros, e é isso que é importante. A gente tem até o Ricardo ajudando a gente aqui, porque não é placa de igreja, né, Ricardo? A gente está servindo ao Senhor aqui, e a gente está sendo abençoado, ele está abençoando os nossos cultos de quarta-feira, nos auxiliando, servo de Deus, a gente, todos nós aqui, cada um com o seu dom, cada um com o seu talento, dando um pouquinho, e o todo é abençoado, o reino de Deus ganha com isso. E agora nós estamos gravando essas mensagens, e para onde elas vão, né? Quantas vidas vão alcançar? Quantas pessoas vão ouvir isso? Hoje nós estamos aqui num grupo pequeno, mas quantas pessoas ao longo do tempo não vão poder ouvir essa mensagem que está sendo gravada? Deus tem um propósito para tudo, amados. Um propósito para tudo. Nada acontece e nada pega Deus de surpresa. Se nós estamos no meio dessa pandemia, se nós estamos nessas condições, tenho certeza que Deus já sabia e Deus tinha um propósito. A grande resposta nossa é dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu não vou entrar em desespero, eu não vou me angustiar, eu quero ser bênção, eu quero ser vaso, eu quero ser usado por Senhor. Em pandemia, fora de pandemia, com Covid, sem Covid, online, presencial, eu estou aqui, eis-me aqui. Amém? Porque essa era a dedicação do apóstolo Paulo. Aí no verso 19 ele fala assim, ó, talvez vocês pensem que estamos apresentando desculpas. Paulo, eu não estou me justificando, não preciso me justificar. Isso não é verdade, eu não estou... Tais coisas, dizemos tais coisas como servos de Cristo, tendo Deus como testemunho. Então, Paulo, ele invoca aqui, né, a Deus, ele fala assim, Deus é testemunha do quanto que a gente está fazendo de coração. Tudo o que fazemos, amados,
é para fortalecê-los. E esse é um princípio, né? Nós devemos falar o seguinte: o que eu estou fazendo? Estou fazendo, está contribuindo para fortalecer o corpo de Cristo? O que eu estou falando, a forma como eu estou agindo, está contribuindo para edificar ou está dividindo e destruindo? Então a gente tem que ser bênção, né? A gente tem que colocar aquilo, abrir nossa boca. Quando você for falar alguma coisa, pensa o seguinte: isso que eu vou dizer vai edificar ou vai destruir? Vai somar ou vai dividir? Vai abençoar ou vai amaldiçoar? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Não saia da vossa boca nada que não seja para edificação, para fortalecimento, para glorificação do nome de Jesus Cristo e para o bem do corpo de Cristo. Amém? E aí ele continua, né? Pois temo, e aqui entra a preocupação do apóstolo Paulo, porque ele temia, era uma igreja recém-conversa, era uma igreja de pessoas que vieram de uma religião pagã, promíscua, o culto a Diana, o culto às deusas do paganismo. Havia muita imoralidade na cidade de Corinto. E as pessoas achavam que receber a Cristo... Está parecendo os dias de hoje, né? Hoje as pessoas aceitei Jesus e a gente vê cada aberração de pessoas, principalmente artistas, né, que falam que aceitou Jesus e de repente sai na capa de uma revista masculina. Aceitou Jesus e de repente está lá no carnaval. Aceitou Jesus e de repente... Como assim? Né? A vida cristã não é uma bagunça. Paulo vai falar aqui, ó: pois temo que ao visitá-los não goste daquilo que encontrarei e que vocês não gostem da minha reação. Isso aqui é outro aspecto. Nós não podemos ser coniventes com o pecado. Nós temos que amar o pecador, nós temos que acolher o pecador, nós temos que compreender o pecador, mas não sermos coniventes com o pecado. Nós não podemos normalizar aquilo que a Bíblia diz que é errado. Ah, pastor, isso é muito radical? É radical. Tem raiz. Jesus falou: quem comigo não ajunta, espalha. Jesus falou: eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão. O evangelho é radical. A mensagem da cruz é radical. Ela não é relativizada. Agora, o amor é amplo. A gente tem que amar todos, mas odiar o pecado, né? Aí ele fala que eu temo que encontre. E por que Paulo está preocupado? Olha, sabe, eu temo. O que eu tenho medo? Eu temo que encontre brigas. O crente não tem que ficar com bate-boca. Inveja. Isso é coisa de velho homem. Você não pode ter inveja de nada e de ninguém. Em nome de Jesus. Ira. Maquinando mal, desejando mal, pleitando vingança, articulando vingança. Egoísmo. Percebe? Calúnia. Falar mal dos outros, falar mal do irmão. Intriga, fazer fofoca. Arrogância. Se achar melhor. Se fosse eu faria diferente. No meu tempo, não era assim. Para de ser arrogante, menino ou menina. Sabe? Isso é arrogância, achar que você é melhor que os outros. Nós não somos melhores que ninguém. Somos diferentes. Temos o nosso jeito, o outro tem o dele, mas o seu não é melhor que o dele não é melhor que o seu. Desordem, porque é isso que vira. Quando você tem brigas, inveja, iras, egoísmo, calúnia, intrigas, você vai ter desordem, vai ter bagunça. E é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, né? Sobre o que estava acontecendo na igreja. Vocês lembram lá? Vou voltar lá 2 minutos. Daqui a pouquinho eu acabo. Não está bravo comigo, não. 2 Coríntios, Paulo fala assim, 1 Coríntios, Versículo 3 do capítulo 1.
o mesmo pessoal. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive que alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, o outro, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como pessoas do mundo? E aí ele vai. E Paulo fala, passou tanto tempo, eu exortei, mostrei para vocês, eu temo que eu chego aí e não aconteceu nada diferente. Né? Sim, temo que ao visitá-los outra vez, Deus me humilhe diante de vocês e eu venha a me entristecer, porque muitos de vocês não abandonaram os pecados que cometiam no passado. Olha o medo de Paulo. Vocês continuam, meu medo é que vocês continuam do mesmo jeito quando eu os deixei. Vocês vão continuar assim até quando? E essa é uma preocupação da gente como pastor, sabe, irmãos? Eu vou abrir meu coração aqui. Uma das coisas que mais entristece a gente, fala, caramba, a gente prega, ensina, fala. Mas alguns irmãos parece que não mudam. Parece que a mensagem não entra no coração. Entra aqui, foi aqui, pastor, foi bacana, ai, que bênção. Mas não há fruto de transformação. Não há desenvolvimento. Mas isso é uma coisa natural. Paulo estava enfrentando isso. Fala, meu medo é esse. Né? E o medo é que vocês estão ouvindo, mas não abandonam os pecados que cometiam no passado. E se alguém está em Cristo, diz a Bíblia, tem que viver uma vida diferente daquela que vivia antes de conhecer Jesus. Não dá para você ser crente em Jesus, aceitar Jesus e continuar com o mesmo padrão de vida que você tinha antes de conhecer a Deus. A Bíblia fala que isso é incoerente, é incongruente. Tais fostes alguns de vós. Né? É o texto que a gente leu lá no começo. Eu vou voltar nele lá. 1 Coríntios. Olha o que Paulo fala lá. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual adoram ídolos, cometem adultérios, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos e bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros. O verso 11. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Paulo fala, tudo me é lícito, Deus não te proíbe de nada. Mas você tem que parar e pensar, será que me convém eu agora, como servo de Jesus, como filho de Deus, será que me convém? Quando eu era do mundo, quando eu estava longe de Deus, eu não sabia distinguir. Eu fazia porque achava normal. Mas agora, será que me convém? Poder você pode. Qualquer um de nós pode. Deus não vai impedir você de pecar. Deus não impede você. Nenhum anjo vai entrar na sua frente e falar, você não pode, rapaz, você sabe que você é crente. Deus vai deixar você fazer o que você quiser. Você é livre para fazer. A tua consciência, o teu espírito tem que testificar com o Espírito de Deus. Me convém? Paulo fala aqui, então. Eu fico preocupado que vocês não tenham abandonado os pecados que cometiam no passado e não se arrependeram de suas impurezas, sua imoralidade sexual e seus anseios por prazeres sensuais. Terminando, como é que está a tua vida? Tem lutado com as suas paixões, com os seus pecados? Você tem levado esses pecados aos pés da cruz? Você tem buscado ajuda? Você tem crucificado o teu velho homem?
Perfeito nenhum de nós somos, mas nós devemos ter um compromisso com a santidade. Não para agradar homens, mas para glorificar o nome de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus.